Aí, glória a Deus. Vamos iniciar uma série que, desde que falamos sobre ela, nós ficamos assim muito empolgados, muito felizes, que é a escatologia bíblica, mas principalmente no contexto de falar da volta de Jesus. Como muitos dos irmãos já sabem, eu vou pedir para um dos diáconos trazer uma água para mim, que eu não estou vendo aqui, só pastor ungido que recebe água, sabe, assim. Tem misericórdia de mim, me traz uma água, por favor, algum diácono. Eles estão conversando, uma água, por favor. Então, eu queria passar para vocês um pouquinho da experiência, como muitos sabem, eu estava dizendo isso, da viagem que nós fizemos para Israel. Como nós sabíamos que íamos estar muito ativos durante todos os dias, glória a Deus, vamos agradecer essa diaconisa que me traz a água. O Senhor seja contigo e te abençoe. Rios de água viva fluirão de você também, tá? Glória a Deus. Então eu sabia que a gente ia estar muito ocupado. Eu sou muito proativo, eu gosto de mover rápido nas coisas que eu sei que eu tenho que fazer. Eu me preparei essa mensagem que eu estarei compartilhando com os irmãos antes de viajar. Bad idea. Porque quando eu cheguei lá, Deus começou a mostrar coisas que, me perdoe se eu não conseguir passar para você o que eu presenciei e muitos dos irmãos presenciaram. A Bíblia se tornou colorida para a gente. E eu vou tentar aqui o máximo que eu puder passar para vocês o que a gente experimentou, principalmente nesse contexto que Jesus está voltando. Você sentia no ar que Jesus está voltando. Você podia sentir a atmosfera preparada. Jesus diz claramente, né? Olhai para a videira e as demais árvores. E a videira é Israel. E quando você chega em Israel, você percebe o ar. E um ar que eu não sei te explicar, ao mesmo tempo que você sente pesado, você sente uma alegria e um gozo. Jesus está voltando. Amém? Não sei se isso te alegra, mas Jesus está voltando. Eu tenho um texto projetado para você, e daqui a pouco eu vou pedir que você abra em outras passagens, mas alguns eu tenho projetado para você. Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Esse é o texto tema que a gente vai usar. Só para a gente entender, o livro de Apocalipse foi um livro escrito, né? E a gente tem uma tradução do nome do livro um pouquinho diferente do inglês. Mas eu gosto do inglês. Porque quando a gente fala em Apocalipse, muita gente já fica com medo. Muita gente fica assustado. Nossa, cheio de sinais, de complicações, um livro difícil de se entender. Mas o livro de Apocalipse, e no inglês faz jus ao nome do livro, né? É um livro que fala de revelação. Em inglês é Revelation. O propósito do livro de Apocalipse não é esconder, ocultar ou confundir nada, mas pelo contrário, revelar, e principalmente revelar o Cristo ressurreto, o grande vencedor, aquele que morreu, foi crucificado, ressuscitou e está vivo no céu, reinando para todos sempre, amém? Eu queria que hoje você ficasse empolgado, porque eu estou empolgado, amém? Vai ter comida, pode ficar tranquilo, você pode gastar energia. Então Jesus é revelado no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, todo ele fala de Jesus, aponta para Jesus, e principalmente dessa batalha do bem contra o mal, e finalmente o bem vencendo o mal. Quando você aguarda esse dia? Porque até então, irmãos, a gente vê muita maldade nesse mundo, muitas pessoas perversas, e a gente pergunta, onde está Deus? Calma, Deus está no seu trono e sabe o que faz. Chegará o dia que Deus julgará todas as nações, todas as pessoas. E o livro de Apocalipse aponta isso, que é Cristo, aquele que tomou o selo da mão de Deus, que tem toda a autoridade para trazer esse julgamento. E o livro de Apocalipse mostra que esse dia vai chegar. E no capítulo 1, verso 7, então, já que o livro aponta para isso, já inicia o primeiro capítulo do livro mostrando esse grande dia, onde tudo se findará nas mãos dele. Olha o que diz o texto. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. João inicia esse livro falando, olha, ele vem. E por que João fala isso? Porque João viu ele subir, amém? João viu no dia que ele subiu, João viu o local que ele subiu, e nós que estivemos lá em Israel também vimos o lugar da ascensão de Jesus. Nós presenciamos lá pelo menos o local, e você sente, sabe, a alegria, porque o Monte das Oliveiras, que fica em frente à cidade, é um lugar muito especial. E, irmão, só indo lá para entender, lá é tudo muito pertinho, é pequenininho. Israel é muito pequeno. As viagens que a gente faz aqui de São Francisco e São José é muito mais longe, e a gente vai numa velocidade muito maior do que a gente fazia lá, por exemplo, de
de Jerusalém para o Mar Morto. Quando você piscava, você já estava chegando. E o ônibus ia bem devagarzinho, né? Com emoção, nas curvas e as colinas do lado assim. É um lugar que você ora muito. As colinas, o penhasco assim do lado assim. Não vamos orar, porque aqui se cair já era. Irmãos, quando eu cheguei naquele lugar, no Monte das Oliveiras, eu olhei para a cidade de Jerusalém e pude imaginar o templo onde hoje está aquela mesquita de Omar. Porque o templo foi destruído, a gente sabe, no ano 70. Eu pude imaginar Jesus ali, entrando, que a gente celebra daqui a alguns dias, que é o Domingo de Ramos, descendo, e a gente pôde ver a estrada por onde ele desceu. E as pessoas gritando, Hosana, 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 aquele que vem, jogando suas roupas e palmeiras no chão, e Jesus descendo. E passando pela porta leste, a porta da cidade, do muro leste, do lado leste. E ao invés, de, como muitos criam, que ele iria para o palácio, tomar o controle, alguns criam que ele era um Messias militar, alguém que ia trazer de volta à força o domínio de Israel sobre o local que estava sobre os romanos. Jesus vai para o templo. Jesus vai direto para o templo. Eu imaginava Jesus olhando aquele local, vendo aquele belo templo que existia, feito por Herodes. No coração dele, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, e falou, olha, está se cumprindo. Todas as coisas que meu pai prometeu está cumprindo hoje. E quando a gente chegou lá, eu disse para você que você abriu algum texto. O guia que estava nos trazendo era um cara apaixonado na palavra de Deus. Ao ponto que muitos de nós, e eu queria que você abrisse aqui comigo em Zacarias, capítulo de número, Zacarias está na Bíblia, tá? É difícil achar, mas está aí, acredite em mim. Zacarias, esse guia falava tão lindo a respeito de Jesus, que muitos de nós perguntávamos assim, ele é cristão, ele é um judeu messiânico, ele acredita em Jesus, olha como ele fala de Jesus com a paixão. E eu sei que cada guia prepara o seu roteiro de acordo com as pessoas que estão ao seu redor. Eu não sou bobo, eu sei disso, né? Preach to the choir, né? Prega para a congregação. Mas eu cheguei nele, eu tive curiosidade uma hora, eu falei assim, vem cá, você crê em Jesus? Ele falou, olha, eu estou numa jornada. E quanto mais eu estudo a respeito dele, mais eu vejo que ele de fato é o Messias. No livro de Zacarias, e eu vou mostrar no final isso para vocês, mas eu já quero que você guarde em mente, diz que, olha assim, porque também fala da vinda do Senhor, capítulo 14. Vejam, o dia do Senhor virá. Muito parecido com Apocalipse 1:7, amém? Amém? Estão me acompanhando? Apocalipse foi escrito bem depois, bem mais tarde, depois quando tudo já tinha se cumprido. João fala de algo que já havia acontecido, né? Que Jesus já tinha vindo e já tinha subido, e agora ele está falando da sua segunda vinda. Ele vai voltar. Ele subiu, e esse mesmo Jesus que os anjos disseram para ele ali em Atos capítulo de número 1, esse mesmo Jesus, por que estão olhando, galileus? Esse mesmo Jesus que visse subir vai descer um dia. Mas muito antes Zacarias havia profetizado, vejam, o dia do Senhor virá, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém, a cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Aqui está falando do exílio, o exílio que aconteceu em 586 a.C. Mas ele continua, eu gosto dessa palavra, presta atenção, depois, repita comigo, depois. Ele está falando de uma coisa, agora ele fala, mas depois, o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, ou seja, vai vir julgamento. Contra ele faz em dia de batalha, como se faz em dia de batalha. Aí ele fala dessa vinda de Jesus, preste atenção. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, ao leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, do leste ao oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meio do vale e pelos montes, pois ele se estenderá até o Azel, fugirão como fugiram de um terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então, o meu Senhor, o meu Deus virá, preste atenção nisso, eu quero fazer aí alusão a essa passagem, com todos
os seus santos. João, quando escreve essa passagem, eu gosto disso, ele fala assim: eis que vem com as nuvens. Nuvens na Bíblia fala de glória de Deus. Todos os lugares que Deus estava, que a presença de Deus se manifestava, havia nuvens. Você vê isso no monte, você vê isso no templo, a glória desceu o templo, eram nuvens que via. Quando Moisés falava com o Senhor face a face, uma nuvem descia sobre a tenda do encontro. Nuvens falam de glória, então Jesus vai vir em glória. Amém? Toda a glória virá sobre ele, todo olho verá. Preste atenção, quando Jesus veio a primeira vez, um grupo pequeno, seleto de pessoas foi escolhido. Os pastores que estavam no campo foram escolhidos. Eu fui nesse vale, eu fui nesse campo. O campo onde os pastores pastoreavam, e foram anunciado para eles, pelos anjos, que Jesus havia vindo. Um grupo muito seleto, como por exemplo os magos, que viram um sinal no céu e foram até a manjedoura e presenciaram a vinda do Senhor. Mais tarde Jesus começa a se manifestar para aqueles que vinham a seguir que ele era o Messias. Mas foi um grupo muito seleto. Depois ele diz: diga a todo mundo, pregue essas boas novas que eu vim. Diga, e eu fico feliz porque todos vocês que estão aqui hoje, a maioria creem nisso, amém? Que ele veio, o Messias veio, mas um dia ele voltará e naquele dia não será mais escondido. Todo olho verá, todas as pessoas da terra o verão, até mesmo os que o transpassaram. E quando a gente pensa nos que transpassaram, o pastor Cisa, que pregou no primeiro culto, trouxe um ponto muito interessante. Ele dizia: olha, a gente pensa que é aqueles homens que crucificaram Jesus, que transpassaram as suas mãos, os seus pés, o seu lado. Eles vão ver, claro, eles vão ver. Mas a ideia, a gente tem que entender, é muito mais profunda do que isso que João está tentando trazer. Jesus foi crucificado por quem? Por nós. Eu e você estávamos ali crucificando Jesus. O nosso pecado estava crucificando Jesus. Foi por causa dos nossos pecados que Jesus morreu na cruz. Então, quando diz que todos os olhos verá, toda a terra, todas as pessoas, todos os seres. Mas aí tem um ponto interessante: todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Eu fiquei confuso com isso, eu fiquei pensando: como assim? Eu vou ver, mas vou lamentar? Para aqueles que têm o Senhor, será um momento de alegria e vitória quando Jesus voltar, amém? Quando você vê Jesus voltando, você vai se alegrar, você não vai lamentar. Então como é que todas as tribos da terra se lamentarão? Eu creio, isso agora é uma interpretação pessoal, junto com aquilo que eu te mostrei em Zacarias 14, que na segunda volta de Jesus a igreja não estará aqui. Acho que alguns não ouviram. A igreja terá sido arrebatada. E segundo Zacarias 14, quando ele voltar, ele voltará com todos os seus santos. Essa é uma interpretação. Muitos dizem que Zacarias 14 está se referindo àqueles que já morreram, e ele estará voltando com aqueles que já morreram. Também aceito isso. Mas a minha forma de ver Jesus, porque aqui na terra, quem é as tribos da terra, nós fazemos parte dela. Eu não vou me lamentar, eu vou me alegrar, não teria motivo de me lamentar. Porque eu criei nele, eu aceitei essa mensagem, eu sei que ele é o Messias. E por isso eu poderia me regozijar e não me lamentar. Mas o ponto que eu quero trazer hoje é: Jesus está voltando, e voltando em breve. E enquanto então a gente espera por Jesus, como devemos viver nossas vidas? Já que Jesus está voltando e a gente sabe disso, a gente aguarda esse dia, como devem ser as nossas atitudes, como a gente deve viver nossas vidas. Bem, eu quero sugerir para vocês, primeira coisa, devemos viver nossas vidas santas e piedosas. Amém? Amém. Santas e piedosas. Por que santas e piedosas? Bem, Hebreus capítulo 12, verso 14, diz que ninguém verá Deus se não estiver vivendo em santidade. Sem santidade é impossível ver Deus, agradar a Deus. E quando eu falo de santidade, preste atenção, não estou falando de perfeição. Tem alguém perfeito aqui? Eu sei que alguns ficaram tentados a levantar a mão. Mas não tem ninguém perfeito. Basta conviver com você. Quem conviveu com a gente nesses 10 dias junto, começou a ver os nossos defeitos, né? Começa a perceber que a gente fala demais, que a gente às vezes brinca demais, que a gente é chato demais. E eu vi os seus, você viu os meus. É normal. A convivência mostra quem de fato a gente é, e não tem ninguém perfeito. Então não estou falando de perfeição, estou falando de santidade. Santidade na Bíblia é separação. É consciência que aquilo que é errado eu não posso fazer porque desagrada ao meu Deus. Não porque eu não quero fazer, mas porque eu sei que desagrada ao meu Deus. Então quando eu aguardo Jesus, eu tenho que viver o máximo possível em santidade, em piedade. Ou seja, o que é piedade? Amando a Deus e amando quem Deus ama.
Ah, pastor, isso é tão difícil, é verdade. Imagina aquela pessoa que te fecha no trânsito. E você fala assim, mas que barbeiro, vá pro... Você sabe o que eu estou falando? Você fica lá cara na cara. Pensa numa coisa. Jesus morreu por ele também. E Jesus ama aquele cidadão também. Mas pastor, não é possível que aquilo vai para o céu. Vai. Vai. Barbeiro daquele jeito. O Espírito Santo que é o guia. Amém? A gente não precisa dirigir, basta confiar nele. E quando a gente pensa nisso, a nossa atitude tem que mudar em relação a Deus, como eu amo a Deus e como eu amo o meu próximo. Esse foi o grande mandamento que Jesus nos deu. Amar a Deus com todo o nosso coração, toda a nossa força, toda a nossa alma e ao nosso próximo, como a nós mesmos. Enquanto eu aguardo Jesus, eu tenho que viver uma vida piedosa, uma vida santa. Olha o que essa passagem, 2 Pedro, capítulo 3, eu tenho projetado para você, diz. Uma vez que tudo será assim desfeito, ou seja, tudo vai passar, irmãos. Tudo vai acabar. Vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Às vezes a gente perde tanto tempo com coisas banais, sabe, que não vale a pena perder tempo. E a gente gasta toda a nossa energia, toda a nossa força, todo o nosso tempo com coisas banais. E de acordo com essa passagem, Pedro está nos orientando. Esforce-se para viver uma vida santa e piedosa. Porque vivendo assim, e é interessante porque ele fala assim, esperando e apressando a vinda do Senhor Jesus. É interessante porque às vezes eu fico pensando que Jesus está tardando porque a gente está atrapalhando, né? Eu fico olhando essa passagem e pensando. Porque o desejo de Deus é que ninguém se perca, mas que todos se convertam. Então acelera aí o passo, converte logo, amém? Para Jesus voltar, amém? Converte, viva uma vida santa, piedosa. Quanto mais a gente viver uma vida santa e piedosa, melhor será, porque o nosso testemunho fala muito. Amém? Nosso testemunho fala muito. Eu não estou falando de perfeição, mas de saber de eu errar e reconhecer o erro, de pedir perdão, de estar continuando essa caminhada. Porque se nós fôssemos perfeitos, não precisaríamos de um Salvador. Tito coloca dessa forma, capítulo 2, versos 11 a 14. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo, eu sublinhei, de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Você vê que esses dois textos, Paulo fala a mesma coisa. Enquanto você aguarda, viva uma vida santa. Enquanto você aguarda, viva uma vida piedosa, uma vida justa. Jesus morreu pelos nossos pecados, mas nem por isso a gente tem que sair por aí pecando cada vez mais. Tem que viver uma vida santa. As pessoas de hoje em dia não estão entendendo isso. Paulo fala sobre isso, ele fala, olha gente, se a gente não parar de pecar, e quando eu falo parar de pecar, é aquele pecado intencional. Porque pecado na vida de um cristão é acidente de percurso. É por causa da natureza, mas não é algo intencional. Não é algo que você deseja fazer, mas é algo que você faz por causa da sua natureza. Quantos estão me entendendo? Quantos sabem que eu estou falando dessa luta que Paulo fala ali em Romanos, da carne contra o espírito? O bem que você quer fazer, você não faz, mas o mal que você não quer, esse você acaba fazendo. Mas uma vez que você faz, você tem o Espírito Santo, você se arrepende, você abandona o pecado, você move para um novo lugar, fala, Senhor, chega, eu não quero fazer isso mais. Enquanto você aguarda Jesus, viva uma vida santa, viva uma vida piedosa. E não só devemos viver uma vida santa e piedosa, mas devemos também nos envolver na missão de Cristo. Foi isso que ele disse. Quando ele subiu, ele disse aos seus discípulos em Mateus 28 e Marcos 16, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, vocês estão aí, não é numa colônia de férias, vocês estão aí não somente aguardando a redenção do Senhor e de todas as coisas, né? A redenção dos santos e de todas as coisas, vocês estão numa missão. Enquanto vocês aguardam, pregue as boas novas. Mais uma vez, me referindo à viagem nossa, nós fomos ao Mar da Galileia. E nós vimos que, na verdade, é um pequeno lago pequeno, muita gente sabe, mas quando você chega lá, você vê que é muito pequeno, muito pequeno. E as margens do Mar da Galileia, onde possivelmente Jesus chamou esses homens que, aos olhos do mundo, eram pessoas insignificantes.
sem nenhuma influência, sem nenhuma chance de poder fazer o que eles fizeram. Irmãos, para pensar. Pescadores, homens comuns. Claro que tinha ali Mateus, que era um cobrador de impostos, um homem um pouco mais instruído. Claro que mais tarde Deus trouxe Paulo, que era um homem muito instruído. Mas o princípio, a base, Deus chamou pessoas comuns, simples. Quantas são pessoas comuns e simples aqui? Deus chama pessoas assim para fazer um grande trabalho. E eles fizeram, significa que você também vai fazer. Tire, sabe, essa ideia de que eu não sou capaz, eu não consigo. Olhe para os primeiros discípulos. Se Jesus quisesse alguém especial, ele não tinha escolhido quem ele escolheu. Amém? Ele foi no lugar mais simples, mais comum, e disse àqueles homens: abandone o que vocês estão fazendo. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu tenho um novo chamado para vocês, eu tenho uma nova missão para vocês. E aqueles homens se envolveram nessa missão. Deram a sua vida por essa missão. Sem exceção, todos eles pagaram um preço muito alto. Quando você vê a história dos primeiros apóstolos, dos primeiros discípulos de Jesus, a perseguição foi terrível. Eles morreram mortes horríveis, mas eles estavam compromissados com a missão. Há uma parábola que Jesus conta em Lucas, capítulo 19, e eu usei a King James Version, traduzida, porque a palavra que ele usa dá mais sentido ao que eu estou tentando passar para vocês. Eu tenho ela projetada. Pode, por favor, acompanhar. E chamou os seus... Ele está contando uma parábola que o Senhor fez, né, dando aos seus servos certos afazeres, e disse assim: e chamou os seus 10 servos, deu-lhes 10 libras e disse: ocupem-se até que eu venha. E aquela parábola, claramente, ela se refere a nós. Cada um recebeu talentos e disse a eles para multiplicar, ganhar. Talentos era dinheiro. Multiplique. Jesus está contando uma parábola para que eles entendessem a importância de se envolver com a obra. Mas ele está dizendo para nós: ocupem-se. Sabe, é importante a gente frisar isso todos os dias. Eu não sei se você se importa com isso, se pensa nisso. Mas, irmãos, nada dessa vida a gente vai levar, a não ser as coisas que você fez para o Senhor. A não ser as coisas que você tem se empenhado a fazer para Deus. A sua casa não vai impressionar o Senhor. O seu carro não vai impressionar o Senhor. As suas roupas não vão impressionar o Senhor. As suas joias, os seus sapatos. Tem gente que parece uma centopeia, tanto sapato. Isso, nada disso impressiona o Senhor. A gente vem bonito para a igreja, quer estar bem na casa do Senhor, mas isso não impressiona o Senhor. O que impressiona o Senhor é aquilo que a gente faz para Ele. Abra uma passagem comigo, por favor. Está em 1 Coríntios capítulo 3, versos 13 a 15. 1 Coríntios 3, 13 a 15. Paulo, quando falava à igreja de Coríntios, e dizia a eles a respeito de obras, e o contexto, é claro, ele está dizendo ali a respeito de Paulo, Apolo, pessoas que haviam trabalhado na obra do Senhor, mas tem um ensinamento eterno aí, aquilo que eu ensinei, tem um ensinamento que vai muito além do que Paulo estava passando para a igreja de Corinto, que tem a ver com as obras, aquilo que a gente faz e o que elas valem para Deus. Ele diz aí: sua obra será mostrada, porque o dia o trará à luz. A palavra dia está em maiúsculo na sua Bíblia, não está isso? Não está aí em maiúsculo? Estão me acompanhando? O dia o trará à luz, quer dizer, o dia do Senhor, o dia do julgamento, será revelado pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Aí ele continua: se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Preste atenção que não está falando de salvação. Não é um julgamento para ser salvo, porque a gente é salvo pela graça. Isso não é de nós, é dom de Deus, é graça de Deus. Mas está falando das nossas obras. Está falando aquilo que a gente faz. Ele sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Esse julgamento que Paulo fala aqui em Coríntios é das nossas obras, é aquilo que a gente está empenhando na nossa vida, gastando nosso tempo para fazer. Eu não sei se isso te preocupa, como eu disse, mas está chegando o dia, o relógio está contando. Se Jesus estava voltando há 2000 anos atrás e ainda não voltou, ele está muito mais perto de voltar hoje do que ele estava nos dias dos apóstolos. Amém? Ele está voltando, e se ele não está voltando, o seu relógio biológico está clique, 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 clique. Ou ele vem ou você vai. Mas esse encontro vai acontecer. Isso é certo.
Isso é certo, a gente não gosta de parar para pensar nisso. E existia uma peça de teatro que nós fizemos na igreja alguns anos atrás, acho que o pastor Márcio lembra, a gente falou Mãos Vazias, lembra que a gente fez essa peça? A gente já foi artista, né, pastor Márcio? Tem que voltar, não é? Mãos vazias, quantos já ouviram falar, né? O que você apresenta para o Senhor? Eu me lembro que tinha uma irmã na igreja, quando ela veio, ela vinha gritando, Senhor, muito engraçado, gente, eu estou com vontade de fazer. Eu não fiz nada, eu gastei meu tempo, o desespero da vida dela, por ter chegado perante o Senhor e percebido que tudo que ela fez se queimou. Todo o tempo, todo o empenho que ela colocou foi em vão. Preste atenção, Deus está falando com cada um aqui hoje, você que nos assiste. Enquanto você está aguardando Jesus voltar e te receber com glória, com alegria, empenhe-se a fazer o máximo que você pode fazer para o Senhor e para o reino dEle. Envolva-se na obra, coloque tudo que você pode, toda a sua força, toda a sua energia, todo o seu talento para a obra de Deus. Muitos vão te criticar, muitos vão querer te tirar daí, mas não pare, porque aqui diz, Ele te recompensará um dia, Ele te recompensará o dia, amém? Glória a Deus. Sabe, um dia eu estava vendo uma ilustração de uma pessoa brincando sobre as pessoas, o que você está enviando para o céu. E ela disse, olha, tudo que a gente faz para Deus, a gente está enviando para o céu algo, para construir a nossa morada. E o cidadão então morreu, entrou num ônibus lá do céu, e o anjo foi levando ele, né? E ele passando aquelas mansões, ele começou a empolgar, e falou, meu Deus, que lugar lindo, maravilhoso, as ruas de ouro, tudo bonito, limpo, e o ônibus só andando. E foi passando, a cidade foi ficando um pouco para trás, ele já foi ficando preocupado, deve ter uma nova cidade, mais linda ainda. Chegou naquele lugar que era subúrbio, só uma taperinha assim, ele olhou assim, o que é isso? Isso aí foi o troco que você mandou, só deu para construir isso. Foi, mas vai morar na tapera. Recompensa pouco. E eu falo disso porque a Bíblia fala de galardão, querido. Nada, o nosso trabalho não é em vão no Senhor, amém? Todas as vezes que você vai para uma sala de criança e ministra aquelas crianças, está subindo ali tijolo para o céu. Todas as vezes que você está em pé o tempo todo no culto, fazendo a obra de Deus, Deus está colocando na sua conta do céu. Todas as vezes que você sobe, vem aqui semana após semana, ensaiando, canta, louvando a Deus, Deus está com o pastor. Só esse tipo de coisa que não, todas as vezes que você está na rua, falando de Jesus, empenhando na obra dele, você está somando para a sua vida. Gaste toda a sua força enquanto Jesus não vem para fazer algo, porque foi isso que os discípulos fizeram. Eles envolveram toda a energia, todo o tempo dele, todos os talentos para falar do amor do Senhor. Onde quer que eles iam, eles falavam do amor do Senhor. E a gente precisa de resgatar isso no coração da igreja, já que Jesus está voltando. Enquanto a gente volta, a gente tem que viver uma vida santa, piedosa, e devemos nos envolver com a obra do Senhor. Mas não só isso. Terceira coisa que eu quero sugerir para vocês, nós devemos nos alegrar e celebrar. Nos alegrar e celebrar. O que eu quero dizer com isso? O mundo hoje, irmãos, está caótico. Onde quer que você olhe, as notícias cada dia são mais desanimadoras. Amém? Quantos sabem o que eu estou falando? Quanto mais você assiste televisão, quanto mais você segue, os acontecimentos, mais desapontado e triste e desencorajado com o ser humano você fica. A verdade é essa. A gente olha para o mundo e fala, e aí? Só que a palavra de Deus mostra que Jesus está voltando. E quando ele voltar, ele vai redimir todas as coisas. O apóstolo Paulo coloca em Romanos capítulo 8, ali tem ali que a criação geme, os santos gemem e o Espírito Santo geme a redenção dos filhos de Deus. Hoje a criação está gemendo, a criação está fora do padrão que deveria ser. É por isso que a Bíblia fala que o leão comerá capim com o boi. A criação hoje está fora de ordem, não é assim que Deus criou. Você vê hoje maremotos, terremotos, vários acontecimentos que a gente chama de naturais, mas que na verdade não são naturais. É o peso do pecado sobre o mundo. E um dia Deus restaurará todas as coisas, inclusive a criação. E quando você para pensar nisso, você fica pensando nesse mundo perfeito que Deus um dia vai trazer. Eu sei que muitos não acreditam nisso, eu sei que muitos falam, isso já era. Irmãos, eu creio de todo o meu coração. Indo em Israel e presenciando as coisas que a gente presenciou, eu me lembro do guia colocar a gente ali na mesquita de Omar.
E você pode abrir depois a sua Bíblia e ler essa história que está em Ezequiel capítulo 47. Grava aí para você ler. Ezequiel 47 é a visão que ele tem do templo e as águas saindo do templo e enchendo toda a terra. Você conhece aquela passagem que ele falou assim: eu comecei a andar e a água me dava nos tornozelos, depois nos joelhos, depois na cintura, depois eu já não podia mais segurar, porque a glória de Deus encheu todo aquele lugar. O guia nos levou ali e falou assim: olha, Jesus, quando tocar o pé naquele monte, e o monte em frente onde está a mesquita, onde era o templo, você está vendo o vale, e eu queria que você pusesse depois, olhar fotos, eu posso compartilhar algumas fotos que eu tirei com você. Ele falou assim: aquele vale, é o que a Bíblia diz, vai rachar, ele vai abrir. E porque a gente perguntava para eles assim: vocês estão prontos para construir o templo? E onde vocês vão construir o templo, já que essa mesquita está em cima do templo? Ele disse assim: quando o Messias vier, ele vai tocar o pé naquele monte, e a terra vai se abrir, e um grande terremoto vai dividir. E eu li para vocês em Zacarias capítulo 14, o parte leste e sul vão para o norte e o sul. Ele falou: se você olhar o mapa de Israel, é exatamente isso, o monte está no meio, e uma parte vai vir para o sul, uma parte vai para o norte. E quando você vê em Ezequiel 47, diz que o mar morto terá vida, Eu trouxe um mapa em relevo de Israel, tanto que eu fiquei apaixonado pela geografia de Israel. Eu falei: eu quero usar esse mapa para dar as aulas que eu vou dar daqui uns dias sobre o Velho Testamento. Mas quando você entende onde está Jerusalém no mapa, e essa profecia de Ezequiel 47, onde está o Mar Morto, você fica claro para você. Porque quando ele encostar os pés ali, e vier o terremoto e se abrir, como é que o Mar Morto vai ter vida? O guia falou assim: você está vendo aqui, a esse lado de cá, ele apontou, lá está o Mar Mediterrâneo. E a Bíblia fala em Ezequiel 47, as águas do Mar Mediterrâneo entrarão sobre a terra, passarão por Jerusalém e cairão dentro do Mar Morto. E lá voltará a ter peixe novamente, os pescadores pescarão ali, porque o lugar mais morto da terra, até lá vai ter vida, quando o Senhor Jesus voltar. Até o lugar mais terrível, mais baixo e mais oprimido da terra vai ter vida, porque Deus vai restaurar todas essas coisas. Está em Ezequiel 47. Aquele mar horrível que a gente chega lá nada afunda, tudo boia. A gente ficava lá assim. Você tenta assim, leva para baixo, volta. Blá. E uma água que arde nos olhos, com um cheiro forte de enxofre. Um lugar que nada vive. Quando Jesus voltar, ele vai restaurar todas as coisas. É por isso que a gente pode se alegrar. Tudo será restaurado. Eu tenho aqui para vocês, olha aqui, se você passa por isso, se alegre, dá um amém quando você ouvir isso. Não terá mais dor. Quantos podem dar amém? Não terá mais dor. Não terá nenhuma doença. Não teremos mais perseguição. Não mais pecado. Sem mais perdas. O inimigo será derrotado para sempre. E a morte, a terrível morte será lançada no inferno para todo sempre. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Eu já estou concluindo. Apocalipse 21. Finalzinho desse livro que a gente começou a ler no início, que Jesus está voltando. Olha como ele termina. Versos 3 a 5. Estão me acompanhando? E ouvi um alto clamor do trono dizendo: veja, a casa de Deus está agora entre o seu povo. Ele viverá com eles e eles serão o seu povo. Deus mesmo estará com eles e ele vai limpar. Queria que você recebesse essa palavra. E ele vai limpar. Repita comigo. E ele vai limpar cada lágrima de seus olhos. E não haverá mais morte, ou tristeza, ou choro, ou dor. Todas essas coisas se foram para sempre. E o que estava sentado no trono disse: estou fazendo tudo novo. Amém? Estou fazendo tudo novo. O último capítulo de Apocalipse eu tenho projetado para você, ele termina assim: aquele testifica essas coisas, João, e o Senhor, certamente cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Vamos repetir isso? Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Essa palavra ora vem
que está aí, é a palavra que no aramaico é Maranata. Maranata. Todas as vezes que você fala Maranata, você está dizendo, ora vem. Maranata, ora vem. Em aramaico, Maranata. Está em vários lugares da Bíblia. 1 Coríntios capítulo 16, verso último lá, acho que é 22, Paulo fala assim, que todo aquele que não crê em Deus seja anátema. Ora vem, Senhor Jesus. Ele fala, Maranata, Senhor Jesus. Maranata. Quando você estiver aí vivendo um momento difícil, lembre disso nessa semana. Quando você enfrentar uma situação que desagrada, diz Maranata. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A gente foi no Muro das Lamentações para conhecer. E é um costume, todo mundo que vai no Muro das Lamentações, que na verdade é um muro de retenção de onde era o templo, não é nem o muro do templo. As pessoas escrevem as suas orações e colocam na parede. E eu orei por vários de vocês ali no templo andando. Mas eu quis fazer esse símbolo também de colocar algo no muro. Como as orações eram muitas, eu orei em línguas e orei andando pelo pátio. Mas eu escrevi só uma frase e eu mostrei para os irmãos do ônibus. Só tem alguma coisa que eu quero colocar nesse muro. Porque se acontecer isso, todos os problemas da vida serão resolvidos. Eu escrevi, ora vem, Senhor Jesus. Volta logo, Senhor Jesus, porque isso vai acabar tudo. Eu não preciso orar mais por ninguém se o Senhor voltar. Se o Senhor voltar hoje, todos os nossos problemas acabarão. Se o Senhor chegar agora, todas as nossas dificuldades serão desfeitas. Todos os nossos dilemas, todos os nossos, enfrentamentos acabarão. Eu vou concluir mostrando uma foto para vocês. E se você quiser abrir a sua Bíblia também, em uma passagem, está no capítulo 44 de Ezequiel. 44 de Ezequiel. Estão me acompanhando? Quando a gente foi na mesquita de Omar, o guia nos levou um canto lá e falou assim, aquele foi, eu falei para vocês, né, eu vi o Monte das Oliveiras, foi para onde Jesus entrou. E aquele foi o portão que Jesus entrou. Ele falou, olha para o portão. Eu olhei, eu já tinha visto lá de fora, tinha tirado uma foto de fora. Ele falou, o portão está fechado, você viu? Mas não está fechado com a porta fechada. Foi construído um muro. Foi construída uma parede. Eu falei, mas por que isso aconteceu? Ele falou assim, porque quando os muçulmanos tomaram conta de Jerusalém e Israel reconquistou em 1948, mas ainda o domínio na região do templo ainda é dos muçulmanos. Eles ouviram falar dessa profecia que um dia o nosso Messias virá e que o nosso Messias vai entrar por aquele portão. E sabe o que eles fizeram? Eles meteram uma parede lá. É de rir, né? Eu vou te mostrar a foto agora, mas lê comigo Ezequiel capítulo 44. Eu não sei se você sente a presença de Deus aqui quando a gente está falando dessas coisas. Eu não sei se eu estou conseguindo passar para você o colorido do que eu vi ali. Mas Jesus está voltando, queridos. E até quem é ímpio está fazendo uma obra para que Jesus volte. Até os muçulmanos estão sendo usados para cumprir profecias. Ezequiel 44 diz, depois o homem trouxe-me de volta para a porta externa do santuário, que dava para o lado leste. Exatamente essa porta que eu estou falando para vocês. E ela estava trancada. O Senhor me disse, esta porta deve permanecer trancada, não deverá ser aberta, ninguém poderá entrar por ela. Irmãos, todas as portas de Jerusalém você entra, menos essa. Deverá permanecer trancada, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela, e Jesus entrou uma vez por ela. Amém? E depois que ele entrou, ela foi fechada, e ninguém mais passou por ela. O príncipe é o único que poderá entrar e sentar-se ali para comer na presença do Senhor. Eles fizeram algo, até foram mais longe. Eles descobriram que esse Messias é um sumo sacerdote. E de acordo com a tradição judaica, um sumo sacerdote não pode tocar em cadáver. E nem, claro, passar em cima de túmulos. Tem um cemitério na porta do lado de fora. Olha a foto, por favor. Não sei se consegue
visualizar ali o muro. Está vendo aquela torre mais alta? Estão me acompanhando? Aquela torre mais alta? Você consegue ver 2 arcos nela assim? Era para ter abertura. Eles construíram uma parede. E em cima, bem em cima, tem 2 guaritas. Guaritas é um local onde ficam soldados. 24 horas eles vigiam essa guarita, para que ninguém se aproxime desse portão. 24 horas. Eles acham que isso vai impedir Jesus de entrar. A sua segunda vida vai acontecer, ele vai romper no terremoto, isso aí tudo vai cair, ele vai entrar por aí. E a gente viu do lado de dentro da mesquita. Aí eu estava apontando, falei, gente, é por ali que ele vai entrar. É ali que o meu Senhor vai. Eu achei tão bonito, na hora que eu apontei, o sol brilhou de lá, eu falei, é profético. Eu falei, é por ali que Jesus vai entrar. Do lado de dentro do muro, olha lá também as paredes, vocês estão vendo o arco fechado. E se você quiser ver com mais detalhe, eu te passo essa foto. Guaritas em cima, 24. E olha uma coisa interessante, os irmãos entraram comigo na cidade de Jerusalém. Todos os portões que você entra, ele anda pela cidade primeiro, antes de chegar no templo. Essa é a única porta que quando você passa, você vai direto para o templo. É a única. E ela está fechada. Eu tenho fotos chocantes da mesquita de Omar. As 2 portas dela, assim, do lado das portas, tem 2 imagens de mármore. Quando você tira uma foto do mármore, você vê uma imagem que você não gosta de ver. Se quiser, depois eu te mostro. É muito forte o que você vê ali. E você sabe que Jesus está voltando e que aquele lugar está sob o domínio do inimigo. Mas muito em breve Jesus está voltando, queridos. Os sinais apontam a cada dia que Jesus está voltando. E enquanto Ele não vem, viva uma vida santa, piedosa, envolva-se com a obra do Senhor. Não chegue na presença dEle de mãos vazias. Não gaste os seus dias fazendo o que você não vai levar. Eu não estou falando de salvação, porque se pela graça você acredita em Jesus, você já é salvo. Mas eu estou falando de chegar lá e se alegrar. Senhor, eu fiz, olha aqui, eu multipliquei o que o Senhor colocou em minhas mãos. E enquanto Ele não vem, celebra, porque a vitória é sua, a vitória é nossa. Pode parecer por um momento que a gente está vivendo, sabe, uma dificuldade, mas a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Todas as suas enfermidades, doença, dor, sofrimento, luta, vai passar. Todas as coisas serão redimidas pelo nosso Senhor, amém? Jesus está voltando, em breve. E aí? O que devemos fazer? Você que está me assistindo agora, eu não conheço a sua vida. O Senhor te trouxe até aqui esse canal, até essa mensagem para falar com você. Talvez você nunca ouviu falar de Jesus. Talvez esse é o seu primeiro contato. Eu queria muito te apresentar Jesus. Jesus não é aquele histórico homem que viveu mais de 2000 anos atrás, morreu numa cruz e hoje é uma lenda. Jesus está vivo e vivo para sempre. Ele está presente e Ele quer falar com você. Ele quer te apresentar o Pai. Se você tem uma igreja aí perto de você, vá até ela, fala que você assistiu essa mensagem e você quer saber mais de Jesus. Se você vive próximo da gente, entre em contato conosco. Deixa a gente falar com você, te apresentar esse Jesus maravilhoso. Sabe, aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Deus te abençoe, foi um prazer falar contigo. Eu quero falar com a igreja agora. Eu queria que todos fechassem os seus olhos, curvassem a sua cabeça, ninguém andasse no momento, porque é muito sério o que a gente vai fazer aqui. Sério. Interceda nesse momento, interceda, ore. Há pessoas que estavam me ouvindo aqui hoje, e a verdade é que você não está preparado para a volta de Jesus. A verdade é que você sabe de tudo isso que eu estou falando. E eu vou usar uma passagem forte para você. Quando o neto, de Nabucodonosor tomou as coisas do templo para fazer uma festa, está lá no livro de Daniel. Uma mão apareceu na parede e diz: pesado fostes e fosse encontrado em falta. Aquele homem estava condenado na situação que ele estava fazendo. E eu uso essa ilustração, que é uma passagem bíblica, para dizer para alguns aqui hoje: se fosse escrito hoje na parede a sua vida, infelizmente você não estaria com o Senhor.
E eu não estou falando porque você é ruim e eu sou melhor que você, não é isso. É porque porque nos umbrais da porta da sua casa não tem o sangue do Cordeiro. É porque na sua vida ainda você não colocou o sangue de Jesus. Porque a única coisa que me faz melhor do que qualquer outra pessoa é a graça de Deus, é o perdão de Deus. Eu sou tão pecador quanto você, eu sou tão mau quanto você, mas o sangue de Jesus me lava de todo o meu pecado, me permite ir aos céus. E se Jesus voltar hoje, eu tenho certeza que eu vou com Ele. Mas alguns aqui, você nunca entregou seu coração de verdade, e às vezes você até se emociona, mas você não consegue viver para Deus. Você não consegue viver para Deus. E Deus está te dando uma oportunidade hoje, que o Espírito Santo está falando com você. Você nunca sentiu o que você está sentindo hoje. Você nunca se entregou da forma que você vai se entregar hoje. Você nunca foi convencido da forma que você está sendo convencido hoje. O Senhor está falando. O desejo dele é de levar todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor está debaixo dos braços abertos, te esperando. O Senhor marcou um encontro com você nessa manhã. O Senhor manda te dizer: eu estou aqui, eu vou voltar, mas eu quero que você volte comigo. Eu vou reinar, mas eu quero que você reine comigo. Eu tenho um plano para a sua vida, diz o Senhor. Deus me fez pescador de homens. Eu sei disso, mas eu vou cumprir o meu chamado até o último dia da minha vida. Pode vir perseguição, pode vir blasfêmia, pode vir acusações. Eu fui chamado para falar de Jesus. Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida, e sem Ele ninguém vai aos céus. Ninguém. Pode não ser popular essa mensagem, mas ela é verdade. E eu não posso deixar de falar daquilo que eu vi e vivi na minha vida. Jesus é o único que pode transformar a sua vida, como Ele tem transformado a vida de milhares e milhares de pessoas. Cadê você? Todos os olhos fechados, cadê você? Onde você está? Pergunta o Senhor. Aonde você está? Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra. Os olhos do Senhor estão em busca dos seus. Os olhos dele são os olhos de amor. De amor. É como o filho pródigo. Ele vai trazer você para o colo, vai te colocar um anel no dedo, vai te colocar vestes novas e vai celebrar a volta do filho. Ele está te chamando. Cadê você? Levanta a tua mão e diz: pastor, ore por mim, eu estou aqui. Levante a sua mão agora e diz: pastor, eu estou aqui. Eu vejo essa mão, querido, eu vejo essa mão, eu vejo essa mão. Eu sei, o Senhor está falando, você sabe disso. Espírito Santo manda te dizer: eu vou fazer tudo novo na sua vida. Eu vou tirar certos amigos, eu vou te remover do lugar que você está. O primeiro terremoto que vai acontecer na sua vida pessoal, eu vou abrir para as águas entrarem na sua vida. Você vai experimentar o Senhor de uma forma viva. Viva. O Senhor vai fazer com que rios de água viva fluam de dentro do seu ser.
orar. Eu queria que todos colocassem de pé e dessem a mão, a pessoa está do teu lado, antes da gente vir para esse altar. A gente vai orar com esses irmãos que levantaram a mão. O apóstolo Paulo diz, e olha como é simples: todo aquele que crê no seu coração, Romanos 10, e confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, será salvo. Mas é muito mais do que palavras, começa aqui dentro. E você hoje creu no Senhor Jesus. Vamos orar todos com esses irmãos para ajudar eles. Fala: Senhor Deus, hoje eu estou ouvindo a tua voz e eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que preciso do teu perdão. Eu quero aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu quero que Jesus se torne o Senhor da minha vida. Que o Espírito Santo passe a habitar dentro de mim. Possa me limpar, possa me santificar, possa me ensinar a tua palavra. Deus, hoje eu confesso perante os homens que sem ti eu não sou nada. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Ele voltará muito em breve. E aí, você está preparado? Está preparado? Eu falei que nós devemos celebrar. Amém? Estão prontos para celebrar? A última coisa que eu falei, a primeira coisa que você deve fazer é isso, mas nós devemos celebrar. E eu queria ter certeza que todo mundo pelo menos teve a oportunidade de aceitar Jesus, para que você pudesse celebrar. Eu queria chamar o grupo de louvor que voltasse. Não sei como é que vocês vão fazer isso, William. Celebração. Cadê o William? Celebração, grupo de louvor. Porque a gente tem que celebrar, irmãos. Celebrar porque a vitória é nossa. Eu queria que quando você estivesse celebrando, literalmente você estivesse pisando, sabe, na cabeça do inimigo. Literalmente você estivesse esmagando todas as suas dificuldades, todos os seus problemas. Porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Isso não é um clichê. Isso é uma verdade bíblica. Você é um vencedor em Cristo Jesus. Não importa como estão as suas circunstâncias. Em Cristo somos mais que vencedores. Amém? Eu quero que você tenha uma atitude de vencedor. Imagine você entrando naquela cidade com Jesus, por aquelas portas, e todo o olho vendo Ele, mas você lá do lado. Glória a Deus, estou aqui. Eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e por isso eu estou aqui, amém? Por isso eu posso celebrar.